Gente, pode sentar, por favor. Tem 3 tipos de fogo. Olha aí. Tem fogo alto, que normalmente acontece nos bambuzais e nas árvores secas. Sobe lá em cima, dá medo até dar estalo para todo lado. Tem um fogo médio, né, que queima, levanta até uma determinada altura. E tem o fogo baixo. E o fogo baixo, muitas vezes a chama nem aparece. É chamado de fogo de monturo. De vez em quando sai uma chaminha assim. Olha aí. Mas, gente, tem fogo ali de baixo. Não importa se o fogo é alto, não importa se o fogo é médio ou se é fogo de monturo. O importante é ter fogo. Amém? Importante é ter fogo. Eu, quando estava fazendo a escola bíblica, isso, só quem pode falar da idade sou eu que estou aqui, que tem 84. Isso tem 60 anos, um pouco mais. Tinha na escola aqueles que, quando a graça de Deus estava caindo com força, ouviu? Você via ele chorando num cantinho. Não ouvia a voz. A gente olhava para ele e ele estava pegando fogo. Aleluia. Olhava para um outro lado, você escutava uma voz mais ou menos média. Mas tinha fogo lá. E tinha aqueles irmãos da Assembleia de Deus que tocava fogo alto mesmo. Não queimava com força. Irá. Mas isso não é privilégio só deles, não. Isso é privilégio nosso também. Não importa, portanto, se aqui no culto às 4 da manhã, 4:30 da manhã, o tipo de fogo que tem, porque aqui a gente pode ter fogo da altura que for, porque depois que fechou aquela porta ali, ó, deixa o fogo sair com força. E quem não tiver fogo alto, mas tiver fogo baixo, deixa ele queimar também, ele vai queimar, não é? Então, o importante, falar para a pessoa do celular, o importante é ter fogo. Irmãos, eu tenho tempo para contar um testemunho para vocês. Porque o pastor, meu genro, este homem de Deus que o Senhor tem colocado aqui neste lugar, disse, o meu sogro, você vai pegar quarta-feira, mas olha, você não pode passar das 9, não. Eu digo, claro, com todo prazer. Então, não importa o tempo. É 9h30? Rapaz, aqui agora. Entendi. Tá ótimo, então. Então eu vou começar pelo testemunho mesmo. Eu e minha esposa estabelecemos uma igreja aqui perto de Miami. Como chama a cidade lá, bebê? Pompano Beach. Né? E a igreja, quando eu estava ali com os seus 150 crentes, já fazia uns 2 anos que a gente estava lá. E um domingo, eu terminei de pregar e o Espírito de Deus veio e falou no meu coração. Pergunta quantos que estão aqui podem voltar amanhã.
E eu ouvi a voz de Deus e falei: ô gente, o senhor acabou de falar comigo e eu quero passar para vocês. Ele mandou perguntar quantos estão dispostos a voltar amanhã. Aí alguns levantaram a mão e foi um bom número. Eu despedi o povo da reunião, porque o culto não acaba nunca, né? E eles levaram o culto no coração. Foi na segunda-feira, eu estava lá, 7h30. E os 150 que estavam no domingo compareceram, e mais uns 2 ou 3. E nós tivemos o culto na segunda-feira. Quando terminamos, novamente o Senhor disse: pergunta quem volta amanhã. Eu fiz. E o povo foi embora para casa. Na terça-feira eu estava lá. E vieram mais de 150 de novo. Mas tinha mais. Na terça-feira a mesma coisa. Na quarta-feira a mesma coisa. Na quinta-feira a mesma coisa. Na sexta, no sábado. No domingo, tinha gente com força na igreja. E aí, o Senhor falou: pergunta de novo. E eu perguntei na segunda-feira: você sabe quantos dias nós ficamos voltando à igreja, dia por dia, assim? 90 dias. 3 meses. Nós terminamos com a casa cheia, irmãos. E Jesus batizou todos os crentes com o Espírito Santo. O batismo mesmo. Batizou com fogo e com o Espírito Santo. Ou com o Espírito Santo e com fogo. A igreja não foi mais a mesma. Não foi mais a mesma. Mudou a história da igreja. Nós chegamos a ter mais de 300 pessoas. Naquele tempo, e já vai um tempinho bom, só tinha 2 igrejas brasileiras lá. Uma batista e uma Assembleia de Deus. E a ceifa chegou. E nós fomos abençoados junto com as demais igrejas. E a graça de Deus, irmãos, caiu no nosso meio de uma maneira que vocês não podem imaginar. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela nos conforta, ela nos anima, ela traz para a gente tudo quanto nós necessitamos. Nós somos uma tricotomia, uma triunidade. Alguns falam que a gente é corpo, alma e espírito, diz que a gente é alma, espírito e corpo. Mas a gente não pode botar o homem de cabeça para baixo, não. A gente tem que falar direitinho. Nós somos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. E o Senhor atende a todas as nossas necessidades dentro destas 3 partes que compõem a gente. Ele é maravilhoso, irmãos. Essa igreja está com um privilégio que há muito tempo eu não vejo falar. Eu vejo gente, vamos fazer uma vigília. Aí todo mundo se prepara e faz uma vigília. E fica até de manhã, porque se preparou para isso. No Brasil tem muito vigilhão. Eles chamam de vigilhão mesmo, né? Vigilhão. Aí, gente, e a noite toda cantando, a noite toda orando, e Deus faz a obra lá. Mas aqui, de repente, vocês disseram: gente, vamos fazer um culto às 4h30 da manhã. Isso não é normal, irmão. Mas Deus gosta de coisas assim, de atitudes desse jeito, de atitudes desta maneira. Eu, quando vim para a América, isso já faz uns 40 anos,
a primeira vez, nós viemos aqui para perto de Orlando, aqui, a Popka. É lá mesmo que o Benihim tinha uma igreja, né? Eu acho que sim. Hein? Ah, do lado de Popka. E eu e a irmã Ceil, uma igreja que enchia, tinha 3 cultos, 2 de manhã, 1 à noite. E aí ouvimos o anúncio de que tinha culto de oração às 5 da manhã. E nós não morávamos tão longe assim. Resolvemos no nosso coração ir para lá. E fomos. Chegamos no primeiro dia. Oramos. 10 pessoas. Chegamos no outro dia, era todo dia. 12 pessoas. Irmão, nunca passou de 15 ou 20. E eu fiquei pensando, como é que uma igreja tão grande, né, com pregações tão fortes, tão poderosas, podia ser mantida daquela forma se ela não orava? Eram 12, 13 pessoas orando para 2, 3 mil pessoas, irmãos. É peso, não é? Mas vocês aqui iniciaram, botaram 70 pessoas aqui a semana passada. É isso mesmo? 70 pessoas. Não para, não. Esse convite que vocês fizeram hoje me inspirou, viu? Glória a Deus. É porque eu vou viajar, senão eu ficava aqui. Porque eu acho que vai dar muita gente aqui. Vocês estão fazendo algo lindo, algo maravilhoso. Ok? Já dei meu testemunho e agora, como eu tenho um tempinho a mais, eu não falei isso para ter o tempo, não, gente. Eu falei isso apenas para justificar, né? E de forma alguma não sei se eu vou enxergar direito, mas acho que vou sim. Vou sim. Mais no meio? Ah, já sei da história. Tem um negocinho aqui embaixo. Eu aprendo rápido, mas ultimamente tenho esquecido rápido. Eu também aprendi, foi que é domingo, né? Que coisa boa. Aqui, gente, eu quero falar rapidamente, eu não vou demorar mesmo, porque eu acho que não precisa. Eu quero que vocês me acompanhem para o livro de Provérbios. Um dos livros que Salomão escreveu. Para mim é um dos livros mais prático que existe para orientar os crentes a andar de acordo com a vontade de Deus. Ele é tão simples. Que a gente não precisa fazer força para explicar um versículo. De tão fácil que é para compreender. E principalmente o capítulo 3 e todo o livro. Eu fico pensando, ele foi escrito com tanta simplicidade, tanta profundidade ao mesmo tempo, que não seria fácil qualquer um de nós aqui tentar escrever um versículo de Provérbios, não. Não seria fácil. Por mais entendido que sejamos na palavra do Senhor. Uma ocasião, um grande homem dos tempos passados ouviu um rapaz falar assim:
Eu acho que o livro de Provérbios não deveria nem estar na Bíblia. Aí o velho pastor diz assim: você já experimentou escrever um provérbio? É simples, é fácil de ler, é fácil de entender, mas é profundo também. E ele foi escrito, irmãos, para que homens e mulheres de Deus, famílias cristãs, pudessem compreender e entender a vontade de Deus para o nosso andar aqui na terra. Aleluia. Veja a simplicidade do capítulo 3, né? Eu acho que tem gente que deve saber até de cor. Vocês sabem que Salomão recebeu de Deus um presente por causa da atitude dele. Ele orou ao Senhor que desse para ele sabedoria para que ele pudesse conduzir o povo dele. Deus se agradou tanto disso, que quando ele terminou, o Senhor falou para ele: olha, porque você não pediu riqueza, porque você não pediu a morte dos seus inimigos. E citou algumas outras coisas. Então, eu vou te dar o que você me pediu, que é sabedoria. E vou te dar a riqueza que nenhum homem jamais teve. Você será o mais rico, o mais sábio, o mais capaz, o mais inteligente. Este foi Salomão. Não falemos da outra parte da vida dele. Como não falaríamos hoje se estivéssemos falando do pai dele? Nós iríamos mostrar que ele era de acordo com Deus, o homem segundo o coração dele. Mas nós conhecemos o que ele fez. E isto mostra para todos nós a grande misericórdia de Deus para com a nossa vida. Irmãos, o pai de Davi, como rei que levou o título de um homem segundo o coração de Deus, se ele vivesse na dispensação da graça que nós vivemos hoje aqui, ele não teria se qualificado para ser pastor. Pense nisso. Ele se qualificou. E Deus não desqualificou quando ele perdeu. Trouxe-o de volta e o classificou para que ele continuasse reinando sobre o seu povo. Mas hoje, viver a vida cristã, irmãos, não é igual no tempo passado. É diferente. Vou dizer uma coisa para vocês. Paulo deixa claro que custou muito para Jesus a morte dele. E nós fomos salvos pela morte de Jesus na cruz. Amém? Mas para viver a vida cristã que a ressurreição de Jesus trouxe para nós e nos deu a vida para a gente viver, não é fácil para ninguém. Não custou nada para nós
a nossa salvação. Mas para ser crente, custa. Você tem que abrir mão da sua vontade, abrir mão da sua vida própria. Você tem que abrir mão de tudo para você poder trilhar o caminho de Deus. E não é fácil porque temos 3 inimigos. Nós temos o mundo, nós temos o diabo e nós temos o pior de todos eles. Para nós, a nossa natureza carnal. Diabo, a palavra de Deus nos mostra que a gente tem como vencer. A gente usa a palavra de Deus e ele foge da gente. Ele tem medo da palavra do Senhor. O mundo, a Bíblia diz que a fé que nós temos vence o mundo. Mas a minha, a sua natureza carnal que vive com a gente, não é fácil não. Você levanta, dá um banho nela, joga perfume nela, bota uma roupinha nova nela e sai de casa para trabalhar e leva ela com você. Ela fica no seu serviço com você, no seu trabalho com você. Está lá a natureza. Você volta para casa, traz ela com você. Cansado, você dá um outro banho nela. Passa um perfuminho, né? E afinal de contas você vai dormir do lado de uma mulher bonita que Deus te deu. Que nós estamos falando aqui de crente, não é? E aí vai para casa, aí vai para a cama com ela, janta e vai para a cama com ela. Você passa 24 horas com esse danado desse inimigo, gente. Sendo tentado toda hora, todo momento. Oh, como eu dou glória a Deus pela vitória que Ele tem me concedido, irmãos, em ter passado toda a minha vida, desde a minha conversão como jovem até hoje. Mas como é que o irmão conseguiu? Seguindo os exemplos que Salomão deixou para nós. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o coração guarde, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles, veja bem, irmãos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Quando é que Deus faz com que nós tenhamos os nossos dias aumentados? Com vida e paz. Quando não esquecemos da sua lei e quando o nosso coração guarda os meus mandamentos, os seus mandamentos. Tem coisa mais fácil de aprender do que isso? Não tem. Eu fico pensando, irmãos. 1 Reis, um dos escribas, diz que Salomão escreveu 3.000 provérbios e 1.005 cânticos.
O homem não brincava com a caneta, não. E naquele tempo não era igual hoje. Hoje você tem computador, você tem... E quando as pessoas que Deus usou para filtrar toda a escritura que tinha sido feita em nome de Deus, e que fizeram o filtro dos 1005 cantares, tiraram aqueles que compõem o livro de Cantares de Salomão. Mas ele escreveu 1005. Veja como o filtro passou forte ali, para que só viesse para as Escrituras aquilo que era inspirado. Porque era a revelação de Deus que estava sendo composta a fim de que nós pudéssemos ser iluminados. Porque a palavra de Deus é a nossa revelação. E quando nós a lemos com o coração cheio de desejo de aprender e com oração, nós somos iluminados. Não andamos no escuro sem luz. Podemos andar nas trevas porque nós temos luz para isso. Como o salmista diz. Então, irmãos, é a sabedoria de Salomão nos seus provérbios que serve para nós termos uma vida justa de acordo com a palavra do Senhor. Versículo 3. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Veja só, o versículo 4. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. E por aí vai, gente. Versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no de todo o seu e não te estribes, quer dizer, não se segure em você mesmo. Nós não somos nada, irmãos. Somos nada fisicamente. A gente não é nada. E quando se trata de fazer a vontade do Senhor, e principalmente nós, pastores, só fazemos o que a graça de Deus nos permite fazer. E se nós, como obreiros, pastores, obedecemos a gloriosa, a bendita palavra de Deus e aguardamos no nosso coração, conseguimos fazer o que o pastor de vocês, com todos os demais pastores aqui e obreiros, estão fazendo aqui neste lugar. Veja que tem algo que o Senhor nos ensina a fazer para que nós sempre sejamos abençoados em algum ponto da nossa vida. Veja o versículo 6. Reconhece-o
em todos os teus caminhos. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Significa, irmãos, que nós temos liberdade de andar por muitos caminhos. Não existe uma proibição para nós sermos quem Deus nos fez como gente para ser. Mas precisamos reconhecer o Senhor em todos os caminhos que nós escolhermos para a nossa vida. No nosso trabalho, naquilo que fazemos, naquilo que compramos, naquilo que vendemos. Somos gente. E não somos esquisitos, irmãos, porque tem crente que aceita Jesus e não é ensinado, fica esquisito. Né? Crente esquisito. Porque ele é diferente das pessoas lá de fora. Mas a única diferença que nós temos dos que estão lá fora é que nós temos Deus dentro da gente. Nós temos a nossa salvação. Nós temos o Espírito Santo vivendo em nós, porque foi isto que Jesus Cristo falou. Vocês sabem que tem 3 batismos, né? O primeiro batismo é quando a gente aceita Jesus como Salvador. O Espírito Santo vem, nos salva e nos mergulha no corpo de Cristo. Não é isso que Paulo diz? Nos mergulha no corpo de Jesus. Aí depois que somos mergulhados no corpo de Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e aquela coisa toda, e a gente está com Deus e Deus está com a gente. O primeiro amor é uma beleza. Quando nós entramos no primeiro amor, irmãos, é a melhor parte da nossa vida. E nós podemos continuar com isto se não cairmos dele. Veja o que o Senhor falou para uma igreja. Eu só tenho uma coisinha contra você. Você caiu do primeiro amor. Nós temos que segurar e permanecer no primeiro amor. Uma tremenda experiência para nós. Então, se nós o reconhecemos em todos os nossos caminhos, veja só o que ele fará. Há sempre uma promessa se nós fizermos aquilo que ele pede. Aqui a promessa é: ele endireitará o teu... Onde está? Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar as suas veredas. Existem muitos crentes na igreja com caminhos tortuosos. Porque não obedecem o que a palavra de Deus diz. Porque não reconhece o Senhor. Não reconhecer o Senhor é não reconhecer aquele que tem o direito, irmãos, de nos orientar. O homem sem Deus anda de acordo com a sua própria cabeça. E a cabeça humana não tem o poder de nos levar por caminhos certos. Então é por isso que somos mergulhados num corpo, onde nós perdemos a nossa cabeça. Porque a cabeça do corpo em que somos mergulhados se chama Jesus. Versículo 7. Não sejas sábio
a teus próprios olhos. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Agora veja a promessa. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Saúde. Saúde. É promessa para os obedientes, irmãos. Veja com que simplicidade Salomão passa isso para a gente. Versículo 9. Honra o Senhor com a tua fazenda. Eu acho que vocês têm feito bem esse negócio aqui. E com as primícias de toda a tua renda. Honrar o Senhor com aquilo que nós temos, nossa fazenda. E com as primícias de toda a tua renda. Aquilo que você ganha. Em cima daquilo que você já tem. Não é isso que a palavra de Deus está falando? Se fizermos isto, honrarmos o Senhor com a nossa fazenda e com as primícias de todas as nossas rendas, veja o que acontece. 10. Se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Abundância. Novamente a invocação da palavra filho meu, no versículo 11. Não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Não rejeite. Todos vocês sabem aqui, os crentes mais experimentados, que a Bíblia diz, o Senhor corrige aquele a quem Ele ama. E quando Ele nos corrige é para melhor. Um crente que aceita a correção é feliz, é abençoado. Não podemos nos revoltar, irmãos, com a repreensão de Deus na nossa vida, porque o Senhor nos ama, porque está escrito, Ele ama quem corrige. Diz para a pessoa do seu lado, você é uma amada dele, ou um amado, né? Nem te enojes da sua repreensão. O Senhor repreende, o Senhor corrige, porque nos ama. Versículo 12, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. E continua, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias
há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Irmãos, nós não podemos amar o dinheiro. Mas você sabe que Deus deseja dar dinheiro para a gente? Ele não fica feliz, irmãos, com a pessoa que não o ama, que não o representa, que o rejeita, cheio de dinheiro. É tanto que ele faz uma promessa. Que ele vai tirar dinheiro do bolso deles e botar no bolso nosso. Ele vai tirar e vai botar no nosso bolso. Se é um condicional, se fizermos o que Salomão está pedindo que a gente faça aqui, pelo entendimento que ele tinha, alguém me disse essa semana, me parece que foi o meu genro. A gente não deveria orar pedindo riqueza para Deus, não. E ele está certo. A riqueza que Deus quer nos dar, e não é pouco, porque quando Ele dá, Ele quer dar é muito, porque Ele dá com abundância. O Senhor promete abundância. Abundância, irmão, é ter mais do que o necessário. Abundância é ter mais do que o necessário. Deus quer que todos nós tenhamos mais do que o necessário. Não precisamos correr atrás da prata, do ouro. Se obedecermos ao Senhor, a sua palavra, os seus mandamentos, andarmos de acordo com o que Ele tem nos ensinado, irmãos, as bênçãos nos acharão. Nos acharão. Não precisamos, para ter dinheiro, subir, irmãos, fazer os outros de degrau de escada, não. Se tivermos o conhecimento do que Deus deseja para nós, e olha que Ele deseja muita coisa. Jesus falou a isso a respeito. Buscai primeiro o reino de Deus. Veja só o princípio. O que é preciso eu fazer inicialmente para que eu tenha as bênçãos financeiras de Deus e todas as demais coisas? O que é? Buscai primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus envolve tudo aquilo que eu já falei até agora. O reino de Deus. Tudo. Buscai primeiro Ele. E aí veja só que bondade do Senhor. Se você buscar primeiro todas estas coisas que a gente fala e quer e deseja, essa é a palavra. Não será somente dada, será acrescentada. Isso significa vem de graça. O preço é a obediência. Deus quer, irmãos, que todos os seus filhos tenham abundantemente. Sabe por quê? Porque ainda há tempo. Acabou. E vou parar.
Vou parar porque não pode. Vocês têm que trabalhar amanhã, gente. Que coisa. Era o que o Senhor queria que eu dissesse para vocês nessa noite. Não é interessante a definição que Paulo dá do Evangelho, mas a gente coloca o Evangelho dentro do contexto total da salvação, da vida cristã. É o Evangelho, né? Ele diz uma coisa que um dia eu parei para pensar. O Evangelho que eu prego é o poder de Deus. A gente tem que entender isso. Viver o Evangelho é obter poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, espírito, alma e corpo. Do homem completo, do homem total. De todo aquele que crê. Tá bom? Creu, obedeceu, foi abençoado. Inclina a sua cabeça. Normalmente, irmãos, quando um evangelista prega, ele faz o povo saltar. Quando um avivalista prega, ele faz o povo se mover. Mas quando um mestre fala, até a posição dele é diferente. Ele chega, levanta, cumprimenta e tem uma cadeira para ele. Aí ele assenta e vai ensinar a palavra de Deus. Não foi assim que Jesus fez? Chegava na sinagoga, ficou de pé, deram o livro do profeta Isaías, que caiu aonde ele queria, e ele leu o trecho que falava dele mesmo. Ele não citou a profecia toda, citou só o princípio dela e não citou o fim. E a Bíblia diz, tendo lido, fechou o livro, sentou. E sentado naquela cadeira, ele disse assim, olha, gente, hoje se cumpriu estas palavras no vosso meio. Ensinou a maior verdade para aquelas pessoas que estavam ali. Vocês estão diante do Messias. Vocês estão diante do Messias. E isso aconteceu. Então, essa é a característica daquele que ensina. Ele espera muito mais a atenção, o exercício da mente, do que a explosão do coração pela alegria do que Deus faz. Deus abençoe os irmãos.